lá na sua rede social. Fala lá para os seus conhecidos que eu estou vendendo isso aqui para me ajudar. E você faz para o conhecido, por 40 famílias. Agora Jesus disse assim: e de pregar. Não posso. Não tenho tempo. Eu olho para Paulo e ele diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 1: eu me considero devedor, tanto a judeus quanto a gregos. Paulo está dizendo o seguinte assim: ele não tinha dívida, mas ele olhava para si mesmo, ele olhava para aquilo que Jesus tinha feito por ele olhava para o sacrifício de Cristo e dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele olhava na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, porque morreu, logo todos morreram, e aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para o Filho de Deus que morreu por eles. Paulo disse na segunda carta, na carta aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo, eu vivo pela fé do Filho de Deus que morreu por mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E se o amor de Cristo está em você, você não consegue ficar em braços cruzados. Se o amor de Cristo está em você, você pensa em fazer, em falar, em agir, fazer algo para o reino de Deus. Nós precisamos ser uma igreja escolhida, é verdade, mas uma igreja que sai das quatro paredes. E eu vou lhe mostrar esse texto que foi lido nessa noite. Tenha paciência que agora vai entrar no texto. Paulo está na sua segunda viagem missionária, no texto que nós lemos. Olha, segunda, não era nem a primeira, era a segunda viagem missionária. E a Bíblia diz, se você voltar um pouquinho lá no capítulo 15, que Paulo teve uma desavença com Barnabé, porque nós somos de Jesus, mas de vez em quando nós se desentendemos. Infelizmente, não era passado. Paulo e Barnabé se desentenderam, porque Paulo não queria levar consigo a Marcos, porque Marcos nos abandonou na primeira viagem missionária na Panfilha. Então Paulo diz assim: olha, nós não vamos levar João Marcos, nós não vamos levar. Só que Barnabé diz assim: eu vou levar. Barnabé tem uma curiosidade que eu estava estudando sobre ele. Barnabé, ele gostava de investir nas pessoas. Barnabé gostava de investir nas pessoas. Tanto é que, se você for ver, quem foi buscar Paulo para a igreja de Antioquia foi Barnabé. E quando Paulo diz assim: eu não vou levar João Marcos, porque ele nos abandonou, Barnabé disse: não, mas eu vou levar. Ele abandonou, mas ele ainda serve. Ele abandonou, mas ele ainda pode ser útil. Então você percebe que Barnabé tinha essa característica interessante. Ele gostava de acreditar nas pessoas. Como ele acreditou em Paulo, quando ele estava lá na cidade dele, esquecido de Tarso. Barnabé foi até Tarso, procurou Saulo, encontrou ele e levou para junto de si. Meus amigos, quantas pessoas nós conhecemos que às vezes não têm para cá do Senhor, e a gente não tem a capacidade de fazer o que fez Barnabé. Barnabé saiu de Antioquia, foi até Tarso e foi atrás de Saulo. Tem pessoas que você conhece, que você tem um contato no celular, no WhatsApp, você sabe que nunca mais vai na igreja. Você não consegue mandar uma mensagem para dizer: fulano, vai você? Está. Barnabé tem uma característica muito interessante. Ele acreditava e não tinha o costume de abrir mão com facilidade das pessoas. Muitas vezes a gente abre mão com muita facilidade das pessoas. Então, houve essa pequena desavença entre Barnabé e Paulo. Só que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pequena desavença, mas essa desavença fez haver agora duas equipes missionárias. Uma com Paulo e com Silas, e outra com o Barnabé e o Marcos. Então você observe que Deus agiu. Agora, em vez de uma equipe missionária, era duas. Uma foi para um lado e outra foi para o outro. E agora a Bíblia diz, nós vamos resumir a história, que Paulo chegou em um determinado lugar, em Icônia, e ali ele encontrou um rapaz com o nome de Timóteo. E Timóteo, diz a Bíblia que a mãe de Timóteo era crente, era judia, o pai era grego. E a Bíblia diz que Timóteo tinha um bom testemunho, que Timóteo era alguém importante ali. Então Paulo olhou e viu o potencial em Timóteo. Disse: Timóteo, você vai com a gente. Nós precisamos ver. Há pessoas que querem fazer a obra de Deus, há pessoas que têm a disposição para fazer a obra de Deus. Timóteo, Paulo enxergou isso e disse: Timóteo, vem para cá. Timóteo, vem para cá.
E agora vai Paulo, Timóteo, Silas, nessa viagem missionária. Irmão, por que você citou Timóteo? Para destacar o seguinte: no reino de Deus, ele levanta pessoas aparecem e querem fazer a obra, nós precisamos ter o discernimento. Então Paulo leva Timóteo, tanto que quando você lê a primeira carta de Timóteo, Paulo chama Timóteo de filho na fé. Essa mesmo, não vai contar. E a Bíblia seguinte aqui, meus irmãos, que no capítulo número, a partir do versículo 6 que nós lemos, Paulo tinha um desejo maravilhoso, o desejo de pregar a palavra de Deus na Ásia. O desejo de pregar a palavra na Ásia. E eu pergunto: quem se oporia a pregar o Evangelho na Ásia? Quem se oporia ao avanço missionário? Quem ia levantar a mão e dizer assim: eu sou contra quem planta uma igreja em tal lugar? Eu creio que ninguém sem consciência, porque todo mundo quer ver o conhecimento de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, não me pergunte, só que o Espírito Santo diz para Paulo: não. Paulo tem o desejo de pregar a palavra de Deus na Ásia, só que o Espírito Santo diz não. Paulo quer ir para a Bitínia e o Espírito Santo diz não, e não o permitiu. O desejo de Paulo é bom. O desejo de Paulo está correto. Quer pregar o Evangelho? O desejo de Paulo é bom, é agradável, alguém diria. Só que a vontade de Deus, naquele momento, não era que Paulo fosse para aquela localidade, nem para uma, nem para outra. Nós aprendemos com o seguinte aqui: a agenda da igreja deve estar nas mãos de Deus e não do homem. A agenda da igreja, isto é, aquilo que nós vamos fazer para Deus, deve ser buscar na direção de Deus. O que é o dono da obra? Deus. Quem é o edificador? Deus. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. A obra é Deus. Então Paulo tem um desejo bom, um desejo correto, mas Deus disse: não vai para a Ásia, não vai para a Bitínia. Então vou para onde? Então Paulo diz que ele, contornando a Mísia, ele desceu a Troade. E além de Troade, ele teve uma visão. Vamos observar uma coisa aqui. Todos nós precisamos estar atentos à direção do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, trazendo desse texto: todos nós precisamos, às vezes, parar para perguntar se aquilo que nós estamos fazendo está dentro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós estamos insistindo em algumas coisas que Deus não está querendo que a gente faça naquele momento, e a gente está insistindo em contra a vontade dele. Paulo para em Troade. Em Troade ele tem uma visão. Em Troade ele tem uma visão. Todos nós precisamos nos sentar para reavaliar alguns planos, alguns projetos que nós estamos fazendo. Todos nós precisamos parar em Troade para reavaliar os nossos planos. Será que a nossa agenda está de acordo com a agenda de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Paulo está em Troade e na noite a Bíblia diz que ele tem uma visão. E nessa visão tem um homem, um varão macedônio, e ele grita e diz: passa Macedônia e nos ajuda. Passa para aqui e nos ajuda. Então assim que Paulo teve esta visão, imediatamente ele procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho. Concluindo que Deus ali nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos buscar a direção de Deus. E a direção de Deus para Paulo naquele momento não era a Ásia, não era a Bitínia, mas era a Macedônia. Todo lugar precisa do Evangelho, é verdade. Todo lugar precisa do Evangelho. Mas há lugares que estão carecendo com mais urgência da nossa presença. Todo lugar precisa do Evangelho, mas tem lugares que precisam com mais urgência da nossa presença como cristãos, como crentes em Jesus Cristo. Por exemplo, todo mundo diz: eu vou, todo mundo, muita gente diz assim: eu quero ser um missionário na África. Todo mundo diz. Mas se você for dar uma pesquisada, você sabia que na grande maioria dos assentamentos como esse, não há a presença de uma igreja evangélica? Ninguém nunca foi ali falar de Jesus.
você pegar aquela região ali, onde eu sou mais ou menos ali, Catalunha, tem muito localidade ali, não tem uma igreja evangélica, e tem anos que aquela localidade está ali, 25 anos, 30 anos, e ninguém nunca foi fazer um trabalho evangelístico. Ali. A todo lugar precisa do evangelho, mas tem lugares que estão precisando com mais urgência. Aqui, agora há pouco eu estava ali fora, o irmão estava conversando, estava dizendo, aliás, que antigamente a gente ia umas carroças com gente endemoniada para expulsar o demônio. De urgência. E alguém teve um discernimento espiritual que aqui tinha urgência e veio evangelizar aqui e pregar aqui. Tem lugares que carecem com urgência que a igreja de Deus se movimente. Há pessoas que gritam por socorro, mas a gente está muito ocupado. Tem discernimento, tem visão. Tem gente que estuda com você, que trabalha com você, que convive com você, que está precisando urgentemente de uma palavra, mas muitas vezes você não tem esse discernimento. Que eu e você possamos orar a Deus, o Espírito Santo me mostra. Porque tem gente aqui perto de mim que está precisando. Tem gente aqui perto de mim que às vezes não tem um pão. Eu tenho um pouco de pão aqui que demora é suficiente para ajudar ele. Tem pessoas perto de mim que estão sofrendo. Deixa eu dizer um negócio para você. Tem gente que sofre e não pede socorro. Tem gente que está sofrendo e não admite que está sofrendo. Presta atenção nos detalhes. Presta atenção na vida da pessoa. Não no sentido de ser curioso, não. No sentido de ajudar. No sentido de socorrer alguém. Paulo teve aquela visão e compreendeu que Deus estava o chamando para lhe pregar o Evangelho. Então ele tem esse entendimento e ele vai. Ele tem esse entendimento e ele parte. Porque missões não se faz apenas pensando. Porque a gente às vezes perde muito tempo pensando. Missões a gente faz, já diz alguém, missões se faz orando, contribuindo e indo. A gente gosta de orar. A gente gosta de... Eu creio que você gosta de contribuir. Agora a obra de Deus precisa de pessoas que se dispõem para ir. A obra de Deus precisa de pessoas que se disponham para ir. Paulo se dispôs e foi para Filipos. Detalhe, em Filipos não havia uma sinagoga. Sinagoga não é igreja, presta atenção. Em Filipos não havia uma sinagoga. O que era sinagoga? Sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para ler a lei, para orarem, para buscar a Deus. E para ter uma sinagoga em um lugar, precisava ter pelo menos 10 famílias, segundo os estudiosos. Naquele lugar que Paulo chegou, não tinha uma sinagoga, não tinha 10 famílias de Deus. Mas tinha uns poucos tementes a Deus. Paulo chega ali e não encontra uma igreja como essa bonita. Não encontra um som bonito como esse, não tinha na época. Não encontra uma igreja organizada. Paulo chega naquela cidade e a Bíblia diz que não tem lugar para fazer culto. Eles foram para a beira de um rio. Foram para a beira de um rio. Meus irmãos, muitas vezes a gente diz, não vou fazer missões, eu não vou evangelizar aqui, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. A gente coloca um milhão de desculpas. Paulo tem uma coisa, o desejo e a consciência da chamada de Deus. E a consciência da urgência naquela localidade. Então Paulo parte para ali. Paulo vai para ali. E a Bíblia diz, no versículo 3, que eles acharam um lugar. E ele diz assim, e parecia ser um lugar bom para oração. Na beira do rio, sem fundo musical. O fundo musical era a água do rio correndo. Os pássaros não penetraram, ninguém sabe mudar. E ali a Bíblia diz que Paulo chegou ali para orar. Porque a oração deve preceder toda e qualquer ação. Oração deve preceder toda e qualquer ação da igreja. Antes de agir, antes de evangelizar, antes de pregar, eu devo